Muito boa noite para todos que nos acompanham pelo Facebook da página Três Pontas Estúdio Live. Eu sou o Luiz Jordan. Estou começando uma live muito especial nessa semana, no dia 24 de abril, já caminhando aí para o final do mês de abril de 2024. E, claro, convidando você a participar, enfim, venha para a live, comentar, compartilhar. É um assunto muito importante, afinal de contas, iremos falar sobre guerras contemporâneas, mais precisamente a guerra de Gaza e a guerra também na Ucrânia, ou seja, a guerra no Oriente Médio e a guerra na Europa. Para isso, obviamente, um convidado muito especial, ilustre, lá no Rio de Janeiro, o professor Luiz Gonçalves Cavalcante Aguiar da Silva, doutorando em História Comparada, com ênfase em Geopolítica, em Relações Internacionais, enfim, mestre em História pela Unirio, cientista social formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicólogo formado pela Universidade Veiga de Almeida, licenciado na área de Sociologia, na área também de Psicologia das Relações Humanas, enfim, se eu for falar o extenso currículo do professor Luiz Aguiar, eu vou ficar aqui até amanhã. Grande o seu conhecimento, enfim, a sua cultura, e claro, um convidado muito especial, conhece, se debruça sobre esse tema, enfim, muito obrigado por ter aceito, viu, professor Luiz Aguiar, seja muito bem-vindo, enfim, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. São temas aí são da ordem do dia, né? Um conflito que já está acontecendo já há bastante tempo, a gente pode dizer aí que já são 10 anos de conflito, né, no leste europeu, e o outro que já daqui a pouco vai fazer um século, né? Se a gente for parar de pensar. Um está fazendo 10 anos, o outro está fazendo daqui a pouco está completando 100 anos. Então, olha, sim. Não, pode falar. Olha, e lembrando também, claro, quem quiser participar, com comentário, com dúvida, com pergunta, o professor está aqui para responder as nossas dúvidas, enfim, você aí do outro lado é sempre muito bem-vindo na live, mas compartilhe, enfim, comente, curta, mande para amigos, afinal de contas é um tema, como o professor diz, envolve muita curiosidade e é um tema realmente de vários anos, envolve anos e anos, décadas, séculos, enfim, é um tema muito, muito, muito problemático, não é, professor? Com certeza. Professor, sim, pode falar. Eu vou começar, já que você falava, só para lembrar, essa live nós iremos falar sobre a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, mas começaremos pela guerra no Oriente Médio, envolvendo Hamas, Israel, enfim, Irã e todos esses atores importantíssimos. Só, claro, uma introdução a essa questão, aí para iniciar o comentário do professor, a guerra mais moderna, essa guerra que nós estamos falando de pouco tempo, não essa guerra milenar que envolve essas rivalidades, tudo começou, entre aspas, tudo, né, professor? Mas tudo começou no dia 7 de outubro, quando o Hamas fez um ataque terrorista a Israel, e Israel, em seu direito de autodefesa, golpeou, digamos assim, fez uma contraofensiva em Gaza com intenção de destruir o Hamas, e hoje estamos onde estamos, chegamos exatamente no ponto em que chegamos. E aí, professor, uma primeira pergunta já complicada, mas importante. Dá para a gente, nesse momento, avaliar quem está tendo vantagem geopolítica nesse confronto, ou ainda é cedo, nesse confronto mais moderno, que começou no dia 7 de outubro? Bom, a gente pode avaliar também, tem o ponto de vista da geopolítica, né, o ponto de vista política externa também, mas no ponto de vista da política interna em Israel, a gente pode dizer que o ataque ele acabou dando força para um governo que estava com problemas aí na política interna, né? O governo do Netanyahu estava enfraquecido, enfrentando aí problemas internos, e com o ataque, né, você acaba que os ânimos e também, né, as paixões, né, acabam convergindo para um apoio a ele, né? Mesmo que assim a gente tem protestos também contra o conflito dentro de Israel, né? Contra o governo dele, mas ainda assim
a gente pode dizer que, pelo menos no campo interno, ali, o governo de Israel, o governo do Likud, né, ganha força, pelo menos aí no primeiro momento aí da guerra. Já está caminhando para o sexto mês, né? A gente está em abril, Isso. já é o sexto mês aí dessa escalada aí do conflito, né? Que pelo menos aí no campo interno o Likud ganha uma sobrevida, né? No campo externo aí temos talvez alguns problemas em relação a alguns vizinhos, porque alguns acordos tinham sido costurados ali com outros países árabes, e aí esses acordos ficam talvez aí estremecidos por conta dessa escalada no conflito ali em Gaza, né? Fora que também não é só em Gaza, né? Porque Exato. tem ataques de Israel em posições ali na Síria, em outros lugares ali no Líbano também. Então, é uma coisa que extrapola Gaza, né? A gente fala que guerra em Gaza, mas assim, não é só em Gaza, né? Exatamente. Então, É em todo o Oriente Médio, né, professor? Ou é, pelo menos no entorno, né? pelo menos ali no entorno é uma questão que envolve outros atores ali, outras forças, né? Aí você tem o Hamas, né, como o que perpetrou o ataque em outubro, mas ao mesmo tempo você tem ali também o Hezbollah no Líbano, né? Você tem atacando posições em Israel, tem apoio de atores externos, outros atores externos como o Irã, né, que apoia o Hezbollah, né? A gente vai falar do Irã mais para frente. Exato. E também a gente tem a questão ali das relações da Arábia com o Irã também, da Arábia Saudita com o Irã. Então, assim, é um cenário, né? Esse ataque aconteceu num cenário, se eu não me engano, foi no mesmo ano que a gente teve ali um pequeno ensaio ali, de uma aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã, que foi costurado pela China. Né? Não sei se você lembra disso. Exatamente, concordo. Eu concordo Entendeu? plenamente. Aí, isso é uma dinâmica que, pelo menos nos últimos pelo menos desde 79, é uma coisa assim que a gente não observava que acontecia no Oriente Médio. Não sei até que ponto essa aproximação pode se dar. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar o ex-embaixador da Arábia Saudita aqui no Brasil. Aí eu até fiz uma pergunta para ele: a Arábia Saudita iria construir uma bomba atômica? Teria esse objetivo? E aí ele falou que eles só construiriam se o Irã viesse a construir. Mas Então, assim, o professor, só te interrompendo, tem uma história que poucos analistas, pouquíssimos dizem que, na verdade, a bomba atômica da Índia, ou, se não me engano, do Paquistão, não me lembro agora, foi ajudado a construção, principalmente do ponto de vista financeiro, pela Arábia Saudita. E Paquistão, caso isso. aconteça, um problema, a Arábia Saudita pode recorrer exatamente ao Paquistão. Não sei se isso, claro, isso não existe uma informação oficial em relação a isso, mas Sim, existe sim. essa história. Falando também de informação oficial, de não existe informação oficial, também é bom a gente lembrar que Israel não admite nem nega que tem armas nucleares. Então aí fica aquela, assim, um incerto, né? Que, Exato, aquela dúvida. assim, pelo sim, pelo não, eu prefiro acreditar que eles têm. Então, e Também. também tem aquela questão ali de um teste que foi feito, se não me engano, ali no final dos anos 70, então, juntamente ali com o governo da África do Sul, na época era o Apartheid, eles tinham boas relações com Israel, e também a África do Sul, a gente pode dizer que era um estado também que teve, né, acesso a armas nucleares. Então, fica essa questão aí, por conta desse incidente, né, que Israel também tem a capacidade atômica nuclear.
Exatamente. Professor, temos já uma primeira participação. Flávio Capinha, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Boa bom você noite, estar Flávio. acompanhando um tema tão importante como esse. Embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, distante de muitos problemas, embora os problemas domésticos sejam, assim, já Muito grandes, sejam muito grandes, mas, muito, muito. enfim, a população brasileira, a gente sabe que muitas vezes prefere não se importar com esses problemas externos, embora eles afetem a nossa vida. Professor, você falava exatamente dessa questão envolvendo o Hamas, envolvendo o Gaza, envolvendo outros atores. E aí eu pergunto, você vê hoje, nesse momento, você enxerga alguma solução diplomática para essa guerra em Gaza ou só vai acabar quando realmente, do ponto de vista bélico, um for exterminado e o outro vencer? Olha, eu acho muito difícil. Eu acho que esse conflito talvez seja o conflito mais difícil de ser resolvido, porque é um conflito que ele abarca tantas dimensões ao mesmo tempo, né? Porque você tem a dimensão, é, vamos lá, a dimensão étnica, tem a dimensão da religião, tem a dimensão política ali das nações, né, que nação né, transcende também a questão étnica. Tem o componente ali da questão geopolítica de você ter países ocidentais que apoiam Israel e os outros países árabes e a Rússia ou a China tem um apoio ali maior ali aos palestinos. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que tem a dimensão da religião, tem a dimensão ideológica também, tem a questão do sionismo, né, que é uma ideologia do século XIX, né, que se consolidou e foi uma das principais, um dos principais motivos para o surgimento do Estado de Israel, com o qual o Brasil também teve uma participação fundamental na formação, com Oswaldo Aranha, né, Exato. nas Nações Unidas. Foi um dos grandes responsáveis, né? O Brasil ajudou também na criação do Estado de Israel, né? Que defendia uma solução de dois estados. Só que aí essa solução de dois estados assim, tem várias razões aí. Eu não quero tomar lado nenhum aqui, eu só relatar o que aconteceu. Né? Claro, claro. Teve a proposta de solução de dois estados, mas a gente teve problemas ali, tanto de um lado quanto de outro, e a gente teve os ataques que foram feitos contra Israel assim que se tornou um Estado independente. Aí cabe também mencionar por que Israel também virou um Estado independente. A gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tinha acabado de passar pelo Holocausto, né? Então, os 6 milhões de judeus que morreram ali na Europa, né, nos campos de concentração, ou, enfim, trabalhos forçados. E então, tinha esse capital também essa, como é que eu vou dizer, essa causa, né, que estava ali muito em voga, né, por independência do povo judeu, né, Exato, e essa necessidade essa deles terem necessidade, um lar. exatamente, de terem uma pátria, né, que era o povo que Exato. não tinha uma pátria. E então, aí, nisso surge Israel. Só que é assim que surge, aí tem os ataques dos países árabes que geram então a guerra de independência de Israel. Que é bom a gente lembrar que naquele momento não era uma boa parte do apoio também, militar inclusive, para Israel, foi por parte dos países da Cortina de Ferro, foi por parte da União Soviética, da Tchecoslováquia, né? Então, assim, não foi sempre que Israel tinha ali aquele apoio quase que praticamente irrestrito dos Estados Unidos, né? Não foi sempre essa realidade, não foi sempre como se fosse assim, a política americana do Oriente Médio é a política para Israel,
né? Quase que se confunde, né? Tem o Mearsheimer, né? Um autor que fala isso, que não é nem sempre a política externa de Israel ela vai corresponder à política externa dos Estados Unidos para a região, né? E vice-versa. E nesse caso ali em 48 a gente pode citar que um dos fatores para Israel ter sido vitorioso foi justamente esse fornecimento aí de armas por parte dos países aí da cortina de ferro, ali da União Soviética e outros países, né? E propiciaram a vitória, né, naquele conflito em 48 contra É, os países árabes. exato. E assim, você lembrou do papel do Oswaldo Aranha, tão importante naquela Assembleia Geral da ONU, de 47. Depois nós tivemos exatamente a guerra, logo no ano seguinte, exatamente porque Sim, no Reino Unido tinha posse daquelas terras e a ONU deu um ano para o Reino Unido se retirar, exatamente sim, estabelecendo ali os dois estados, que obviamente não deu certo, culminou na Guerra Árabe-Israelense em 48, depois tivemos a Guerra dos Seis Dias em 67, fora as outras. E assim, ao meu ver, professor, eu acho muito difícil uma solução e acho, até conversava com um amigo, não sei o que você pensa, achei que a proposta da ONU de dois estados, embora fosse válida, toda pessoa de bem propõe os dois estados, isso é uma coisa óbvia, mas achei uma proposta um pouco ingênua, entendendo que existe ali uma rivalidade milenar, étnica, religiosa, e claro, hoje, no mundo de hoje, você não consegue colocar palmeirense e corintiano no mesmo estádio sem briga. Você imagina você colocar de um lado os judeus, do outro os árabes, enfim, Palestina, Israel. É muito difícil haver uma harmonia entre esses povos. Tudo bem, você falava no seu preâmbulo, na pergunta anterior, exatamente dos acordos de Abraão que vinham sendo feitos, e a Arábia Saudita estava em vias de assinar um acordo com Israel, exatamente no movimento que o Irã faz, ajudando o Hamas, talvez para orquestrar ali um conflito, exatamente para brecar, para frear isso. Então, eu vejo com muita dificuldade a possibilidade de uma solução não só diplomática, mas exatamente a solução ideal que seria os dois estados. Né? sim. Assim, a solução dos dois estados e você falou, voltando também um pouco, a questão da Grã-Bretanha, né, que ocupou aquele território, né, após a Primeira Guerra, né, com a derrota ali do Império Otomano, que aquilo ali tudo é Império Otomano. Eu brinco com um amigo meu que mora na Suécia, iraquiano, e tem um outro amigo meu que é turco. Eu falei, pô, vocês são do mesmo lugar. Porque era assim, a sua avó, a sua avó nasceu no mesmo país que o nosso amigo aí, porque era aquilo ali tudo é Império Otomano. Então, a região ali do Iraque, a Palestina, aquilo ali tudo fazia parte do Império Otomano. Exato, Só que aí, com exatamente. a derrota, aí você tem a partilha. Né? Por exemplo, a França fica com a parte do Líbano, a Inglaterra, né, o Reino Unido ficou com a parte ali da Palestina. Né? E aí, as potências europeias têm o toque de Midas ao contrário. Né? Tudo que eles colocam a Isso. mão, aí dá problema. A África, que eu diga, né, América Latina, Oriente Médio, Ásia, tudo que as potências europeias colocaram a mão, né, deu problema. Aí eles vão embora e aí eles deixam esse problema, né? Eles deixam ali a Palestina e essa questão dos dois estados fica insolúvel. Você vê que, olha quanto tempo que passou, né? Isso. Passaram aí o quê? Quase 80 anos, né? De vias de completar 80 anos. Isso. E essa solução fica cada vez mais distante. Né? E cada vez mais distante, porque os ânimos a cada escalada, né? Nós temos aí o Yom Kippur antes, né? Teve os 6 dias, aí você tem a Guerra do Líbano nos anos 80, você tem a primeira intifada, a segunda intifada, aí você tem, pelo lado dos radicais israelenses, você tem o assassinato do Yitzhak Rabin, que também
foi uma questão que, como ele fez o acordo com o Arafat, aí os radicais israelenses, porque tem radical para os dois lados, né? Tem radical Exatamente. islâmico e tem radical que judeu, radical sionista, né? Então, da mesma forma, a gente pode fazer até um paralelo, não um paralelo exatamente, mas quem matou o Gandhi não foi um muçulmano, foi um hindu que estava insatisfeito com a partilha da Índia, que separou o Paquistão da Índia, né? Então a gente pode falar essa pessoa, o assassino do Yitzhak Rabin, foi também uma pessoa que estava insatisfeita com aquele acordo que estava sendo costurado ali pelos Estados Unidos entre o Israel e o Arafat, né? Entre o Exato. Rabin e o Arafat. Então a gente tem essas tensões aí que são muito grandes dos dois lados. E é uma coisa que vai, parece que, parece não, né? Isso retroalimenta, né? Quanto mais tem uma ação enérgica de um lado, de um ataque terrorista, de raptos de reféns, mas tem a mão pesada ali do Estado de Israel também, aí bombardeando Gaza, aí forçando pessoas aí para fora das suas casas, né? Ou então atacando também hospitais. Não, Enfim, é uma assim, questão só a professor, escala, né? A espiral da exato. violência. É uma espiral e, assim, nós chegamos a um ponto, e eu já disse várias vezes, eu costumo, às vezes, fazer algumas lives, alguns vídeos no meu Instagram, eu costumo dizer o seguinte, você tem vários atores e, em certos momentos, você teve vários vilões. Em um certo momento, os vilões eram os árabes, depois foram Israel, depois a Palestina teve erros diplomáticos. Então, assim, você chega num ponto que a narrativa é tão complicada, porque, igual você falou, tem extremista dos dois lados, assim como tem gente de bem dos dois lados. Tanto que eu defendo os dois estados. Eu acho perfeitamente possível você defender a Palestina e compreender o fato de Israel ter o direito de destruir o Hamas em Gaza. Só que destruir o Hamas em Gaza fisicamente fica muito complicado, porque você tem Gaza. Então, assim, é uma questão muito complexa que se mistura e muita gente toma um lado, sendo que o ideal, obviamente, é você defender os dois lados, porque, claro, é óbvio que a Palestina vive um problema humanitário seríssimo, há anos, há anos, há anos, há anos, há anos. E aquele Estado da Palestina, com um pedaço em Gaza, um pedaço na Cisjordânia, realmente não tem condições de continuar daquela forma. Ela merece um Estado, assim como Israel tem o seu Estado. Só que, para se chegar num consenso, é muito difícil, porque, como eu disse, vários atores cometeram erros em certo momento, erros muitas vezes reativos. Igual, por exemplo, a guerra árabe-israelense, se você pegar, assim, você tem Israel nessa guerra, entre aspas, é tido como mocinho, e os vilões são os árabes. Já na outra guerra, de 67, 6 dias, é o contrário. Israel, além de ter uma vitória cachapante, anexou alguns territórios que não precisava. Anexou a Península do Sinai no Egito, não precisava. As colinas de Golã também não Sim. precisava. Então, assim, vários erros de várias partes. Fica muito complicado, realmente. Eu não vejo possibilidade alguma, exatamente, claro, só se um milagre acontecer, eu espero que aconteça, mas acho bem difícil. E já caminhando para uma outra questão, professor, Sim. a questão envolvendo o Irã. Qual, quais são os objetivos do Irã em relação a essa guerra? Você já falou da rivalidade entre a Arábia Saudita e Irã, enfim, o Irã sempre quis, por exemplo, e hoje consegue ocupar a Mesopotâmia, onde está o Iraque ali, hoje exerce uma influência grande no Iraque. O Irã tem uma rivalidade com a Arábia Saudita enorme, enorme. Tanto que eu fiquei surpreso, assim como você, quando a China, o Xi Jinping, a China conseguiu colocar frente a frente, praticamente, o principal líder do Irã com o principal líder da Arábia Saudita concordando em alguma coisa. Foi algo Sim. assim, surreal, inédito nos últimos anos. Mas, enfim, qual o papel do Irã nessa guerra? Qual o objetivo? O que o Irã quer com isso? Então, o Irã, ele tem fases, como eu também estou no campo da história, vou voltar um pouquinho no tempo. O Irã ele tem fases diferentes ali da atuação dele no Oriente Médio. Então, o Irã, antes de 79, é um país e tem uma visão específica ali
era visto de forma diferente pelos outros países aí, ocidentais, né? Até a própria Rússia, então a União Soviética, né? Só que aí, após 79, o que acontece? Eles têm a Revolução Islâmica e você tem os ayatolás tomando conta do país. Né? Que você tem até um presidente, mas quem mandava era o Ayatollah Khomeini, assim como é hoje. Né? Não, isso não mudou. Então, além disso, né, o que acontece também? A diferença entre o Irã e a Arábia Saudita e também entre o Irã e outros países ali da região. O Irã é um país de maioria xiita e a Arábia Saudita e outros países ali do Oriente Médio são de maioria sunita. E o que os países ocidentais começam a fazer? Eles vão lá e financiam Saddam Hussein, dão arma para o Saddam Hussein, né, que era o presidente do Iraque, o ditador do Iraque. Né? Então, o Saddam Hussein ele funciona como uma contenção à ascensão dos ayatollahs no Irã. E o que acontece? Né? Acontece uma guerra entre o Irã e o Iraque, né, que dura 8 anos, e aí destrói tanto um país quanto o outro, eles não chegam, fica no impasse essa guerra. Por que eu estou falando isso? Né? Porque o Iraque ele funcionou por um tempo como uma contenção ao Irã, só que hoje, na realidade, é outra. Né? Hoje o Irã, e por incrível que pareça, né, a guerra do Iraque, que durou aí de 2003, se não me engano, até ali a retirada das tropas, agora foi na última década, há poucos anos, né? Acaba que, como eles enfraqueceram tanto o Iraque, né, com essa guerra, acaba que o Irã hoje tem uma projeção naquela região muito maior do que teria em 79, do que teria nos anos 80, por exemplo. Então, olha como é que são as coisas, né? Às vezes você pensa, eu vou financiar aquela região ali para poder conter um possível rival geopolítico. Só que acabou acontecendo justamente o contrário. Você não só não conteve, como você fez com que ele aumentasse ainda mais a sua projeção naquela região, e não só naquela região, como em outras, né, também, como no Líbano, né, como na Síria. Você tem o Irã, hoje ele está ali, tem uma aliança, inclusive, que eu coloquei na minha página, né, a aliança 4+1. Né, o Irã faz parte dessa é uma espécie de uma aliança que isso mais ou menos foi criada para combater o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é sunita. Né? É uma coisa que, assim, as organizações têm extremistas dos dois lados. O mesmo vale para os xiitas e sunitas. Tem extremistas sunitas e tem extremistas xiitas. Né? E a gente tem talvez as pessoas falem xiita, fulano é xiita, isso aqui, como xiita como sinônimo de extremista. Só que, por exemplo, a Al-Qaeda é sunita, né? O Hamas é sunita. Então, não agora o Hezbollah é xiita. Então, a gente tem extremistas dos dois lados também dentro do mundo muçulmano. Né? Que aí, o mundo muçulmano aí de uma forma mais ampla. Né? O mundo árabe é uma coisa, o mundo muçulmano é uma coisa que extrapola a questão de ser árabe ou não. Né? Tanto é que o maior país muçulmano é a Indonésia, não é o Irã. Até porque o Irã é considerado persa, né? Não é nem considerado árabe. Exato. Não, e tem um detalhe, exatamente o que você falou, essas proxies do Irã, ali no Oriente Médio, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, enfim, tem também as milícias e as proxies do Irã na Síria, no Iraque, Guarda Revolucionária Iraniana, enfim. O Irã hoje tem um poder não só geopolítico, mas bélico também, de parcerias muito grande, exatamente naquele entorno onde ele gera projeção geopolítica, onde ele influencia os países ao seu redor. Tanto por exemplo, o Líbano hoje virou praticamente uma teocracia comandada metade pelo Hezbollah
metade pelo Irã. Assim, professor, tem exatamente você falava da questão de 79, esse rompimento, essa divisão, Sim, onde o Irã deixa exatamente, passa, na verdade, a se tornar um país completamente diferente, comandado pelos ayatolás, e é assim até hoje, um país onde a religião manda muito. O Irã trocava, antes de 79, trocava tecnologia militar com os Estados Unidos, várias coisas. Era um país pró-Ocidente. Só que depois da Revolução Islâmica de 79, é impressionante como há essa mudança. E, claro, há um ódio ali aos Estados Unidos, que é o grande apoiador de Israel, do ponto de vista sim. diplomático, geopolítico, sem nenhuma dúvida. E o Irã, na minha concepção, vê exatamente nessa guerra em Gaza a oportunidade de brecar acordos de Israel com países vizinhos, embora Israel tenha feito esses vários acordos, mas estava em via de fazer com a Arábia Saudita, que seria o principal país a ser feito um acordo, já que é o país que detém os grandes símbolos daquela região, os grandes símbolos religiosos estão na Arábia Saudita, enfim, é um país muito importante. Mas eu acho que o Irã exatamente pensa isso, pensa na guerra como uma forma de brecar esses acordos. Claro, a relação de Israel e Irã, você pode explicar melhor para todo mundo, não me parecia ser tão péssimo assim. Se você pegar os últimos 2, 3 séculos, não era tão péssimo assim, pelo menos o que eu imagino, mas ficou muito ruim nesses últimos anos. Sim, na verdade, nesses 2, 3 séculos, nem Israel tinha, na verdade. Se você Exato, exato. for parar para pensar, aquilo ali tudo era Império Otomano. Né? Mas, no sentido assim de, por exemplo, nessa escalada que teve agora, mais recentemente, né, que teve o ataque de drones e também de mísseis, né, do Irã contra Israel, e uma pequena também retaliação de Israel contra alvos no Irã, você vê, não tinha acontecido nenhum ataque direto entre Irã Na e história, Israel na exatamente. Na história. história, exato. Até porque se você for pegar todos os principais conflitos que aconteceram ali entre Israel e os outros países da região, você vai ter 48. 48 é com os países árabes. 67, mesma coisa. E 73, de novo, né? Mesma coisa. E em nenhum desses conflitos, o Irã não tinha passado ainda pela Revolução Islâmica. Né? Não tinha, ainda era governado pelo, eu não lembro se acho que era o Shah, né? Que era chamado o rei, né? O monarca do Irã naquela época. Então, o Irã não estava envolvido diretamente num conflito com Israel. Né? Então, é uma coisa que, pós-79, ele começa a se envolver indiretamente, né? Financiando grupos, proxies, né? Como você está falando, contra Israel, né? E contra outros autores, né? Contra os Estados Unidos. Né? Começa a financiar esses grupos contra esses países. Mas diretamente esse ataque que aconteceu esse ano, né, há o quê? 2 semanas, mais ou menos, 2 semanas. 2 semanas. foi o primeiro. Nós Uhum. tivemos o ataque de Israel numa embaixada do Irã na Síria, isso Sim. dia 1 de abril. E depois, agora, mais recentemente, 2 semanas, uma semana, nós tivemos essa retaliação do Irã. E aí, em resposta, Israel também fez um ataque controlado para serenar os ânimos. Sim, é aquela coisa, fazendo aqui o advogado do diabo, fazendo o exercício contrário. Né? O que será que aconteceria se o Irã tivesse atacado uma embaixada de Israel? Né? Como que teria sido? Será que não teria uma retaliação contra o Irã por conta de um ataque? Porque você fazer um ataque num lugar que teoricamente é um né, o plano seguro, né, um lugar seguro porque é uma embaixada, é, vai contra, né, várias convenções, né, a lei internacional, né, como um ato de guerra, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Então, assim, do ponto de vista do direito internacional, né, a gente não pode virar e falar, não, mas que coisa, por que o Irã atacou? Não, o Irã atacou porque teve um motivo é, diplomático plausível para esse ataque. Né? Eu acho Isso. que se a gente para e pensa aí, o que aconteceria se fosse uma embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, cara? Ou uma embaixada da Rússia, né? Eu não vou nem chegar a falar da China, porque a China, assim, pelo menos de 79 para cá, 79, que eu me lembro, foi o último conflito que eu me lembro da China envolvida. Estou falando, eu me lembro, mas eu nem era nascido. Mas assim, a China e o Vietnã, aquele conflito ali de fronteira. Mas, assim, via de regra, qualquer potência que tivesse uma embaixada atacada, que tivesse capacidade de retaliar esse ataque, iria retaliar. Né? Então, como o Irã não está assim, tão longe, está tão perto de Israel como a Arábia Saudita ou como a Síria e o Líbano, mas ao mesmo tempo ele tem capacidade ali de atacar, tanto é que fornece armas para a Rússia na guerra da Ucrânia, né? Drones. Isso, exatamente. Então, eu acho que esse ataque, além da questão do ataque ter sido feito a uma embaixada, também eu imagino que tem um componente também de efetivamente testar as suas armas, como que funcionariam num conflito. Né? Eu acho que também tem esse componente, Não, não tem só o componente diplomático. exatamente é curioso, porque, claro, obviamente que Israel pode alegar que o Irã faz ataques indiretos com suas proxies, mas aí, do ponto de vista do direito internacional, vai ficar complicado. Mas Israel também, durante os últimos anos, tem sabotado, matado olha, cientista do programa nuclear iraniano, tem feito de tudo ali para tentar brecar exatamente a questão nuclear do Irã, que é exatamente esse próximo tópico que eu vou entrar com você, professor. Alguns analistas dizem que este é o momento que Israel pode exatamente tentar fazer de tudo para, enfim, impedir que o Irã tenha uma bomba nuclear, já que o Irã com uma bomba nuclear seria um problema para a região que já é tão instável. Israel, como eu disse, já fez vários ataques via internet, enfim, aqueles famosos ataques cibernéticos, enfim, para tentar destruir um reator, já matou cientista do programa iraniano, do programa nuclear iraniano, já fez de tudo. Esse ataque à embaixada foi um ataque direto, talvez até para testar a reação do Irã. Mas seria hoje um momento preciso, ou pelo menos o momento de se pensar em tentar destruir essa possibilidade, pelo menos destruir, entre aspas, essa possibilidade, ou atrasar essa possibilidade do Irã ter uma arma nuclear, professor? Ou não? Ou isso iria escalar ainda mais o problema? Olha, eu acho que não seria a primeira tentativa. Eu acredito que já, como você Exato. falou, já Seria. aconteceram outras vezes, né? E é interessante que procurando na internet você acha até que algumas notícias anteriores ao ataque, né, de outubro, dizendo que o Irã poderia construir a bomba atômica em 2 semanas. Né? Então, assim, eu acredito que e hoje surgiu outra notícia dizendo que o Irã, que a Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã está muito próximo de ter uma capacidade ali de combustível, né, para artefatos atômicos. Né? Então, assim, eu acredito que sim, poderia escalar. Não sei até que ponto Israel tem essa dimensão do que poderia acontecer se fosse a fazer esse ataque, né? Um ataque se fosse ali notório ali que foi. Mas eu acho que também não seria a primeira vez. Então, mas aí também é aquela coisa, né? Do equilíbrio de poder. Uma vez que o Irã também tivesse arma,
eu acho que também Israel ia pensar duas vezes em atacar o Irã. Da mesma forma que a Coreia do Norte. E eu acho que o Irã é um país com muito mais capacidade do que a Coreia do Norte. Então, eu acredito que o Irã é capaz, sim, de ter construir armas atômicas, né? Exato. Eu acho que o Irã é um país com mais coragem que a Coreia do Norte, porque, na minha concepção, eu entendo que a Coreia do Norte está sobre a asa da China. Então, eu não acho que a Coreia do Norte faria uma loucura sem antes passar pelo crivo da China. Agora, o Irã não. O Irã não precisa passar pelo crivo de ninguém. O Irã, com uma bomba nuclear, realmente seria difícil de lidar com o Irã. Até mesmo porque você falava no início, né, de Israel, bomba atômica, Israel nunca disse que tem, nunca disse, nunca também negou, enfim. Sim. Quando você tem uma bomba atômica, a função dela é de dissuasão e é uma arma política. Exatamente. É uma arma exatamente para você evitar um transtorno maior. Então, não faz sentido você ter uma arma atômica e não testá-la. Claro, excetuando talvez em um caso ou outro, mas eu acho que essa questão do Irã, se o Irã estiver muito próximo, a gente, em poucos meses, vamos saber que provavelmente eu imagino que o Irã vai testar essa arma. Não é possível que ele vai guardar sem falar para ninguém. Sim, sim. Até porque existem formas de testar que não necessariamente são ali, como, por exemplo, a França fez no Pacífico, né? Ou então, como os Estados Unidos fizeram no deserto no Novo México. Tem formas de testar as armas atômicas de forma subterrânea também. Mas, assim, eu acredito que até pelo próprio país, independentemente de depender ou não de outro, né? No caso do Irã, eu acho que depende menos do que a Coreia do Norte depende dos outros países, mas eu acho que até com a capacidade mesmo do país, eu acho que a capacidade do Irã, população, avanço tecnológico, eu acho que eles têm mais capacidade de conseguir galgar esse degrau aí nuclear do que a Coreia do Norte. Mesmo assim, a Coreia do Norte já chegou lá. Né? Então, assim, eu acredito que sim, acho que eles têm capacidade de chegar lá. Agora, não sei se eles vão conseguir por conta dessa questão da espionagem, né, da tensão com Israel, com os Estados Unidos, né, com outros atores ali da região, com a própria Arábia Saudita, né, como eu falei. Né, eu tive a oportunidade de lá de entrevistar o ex-embaixador e ele falou isso. A gente vai construir se o Irã construir. Então, né, fica essa questão que aí fica pela própria dissuasão, né? A gente pode pegar até o próprio exemplo da Índia e do Paquistão, que a Índia construiu a sua bomba atômica aí, fez o seu teste nos anos 70, o Paquistão demorou mais tempo, mas em 98 estava lá e também tinha chegado nesse degrau de potência nuclear. É um país pobre, sim, né? Mas chegou lá e tem o seu arsenal atômico aí também, né, considerável. Olha, para você que está chegando agora, nós estamos aí conversando com o professor, estou conversando com o professor Luiz Aguiar, sobre geopolítica, enfim, relações internacionais, principalmente sobre as guerras contemporâneas, vinculando aí a guerra no Oriente Médio, a guerra em Gaza, e também, daqui a pouco, vamos começar a falar da guerra da Ucrânia. Para finalizar esse assunto de Gaza, Oriente Médio, professor, eu vou deixar a questão do Brasil lá no final, quando estiver acabando a live, para falar das duas guerras, o que pensa o Brasil, como está agindo o Brasil, mas para finalizar esse tópico de Gaza e passarmos para a Ucrânia, eu queria que você avaliasse exatamente o papel da China e dos Estados Unidos. A China que conseguiu um feito que para nós era inédito até então, de unir entre aspas, né, Arábia Saudita e Irã, provavelmente o Irã olhando as sanções e no PIB chinês, e a Arábia Saudita também olhando para o PIB chinês e sabendo que o petróleo dela não é infinito. Mas a China, inclusive nesse último ataque que o Irã realizou contra Israel, que foi um ataque controlado,
segundo os especialistas, e foi realmente um ataque controlado. O Pentágono já sabia, enfim, mas a diplomacia chinesa sabia. A diplomacia chinesa e americana, por incrível que pareça, estavam lado a lado nesse quesito, porque estavam preocupados, afinal de contas, a grande parte do petróleo que o Irã vende, ele vende para a China. Então, obviamente, que a China tem interesse na região, e os Estados Unidos, não preciso falar nada, os Estados Unidos também tem muito interesse na região, não só pela sua parceria histórica com Israel, mas eu queria que você falasse sobre essa questão do papel da China e dos Estados Unidos, principalmente nesses últimos meses, nessa guerra em Gaza. Uma coisa também que a gente tem que parar para pensar, para além da questão geopolítica, para além da questão da guerra, né, qual seria um dos interesses da China, né, de aproximar Arábia Saudita e Irã? Né? O que estaria por trás? Né? Seria porque eles são agora os mediadores da paz mundial, né? Eles estariam ali. Não, né? Eu acho que é uma questão geoeconômica. A gente tem que parar para pensar na questão ali da Rota da Seda, né? Da Belt and Road Initiative, né? Da Nova Rota da Seda. Do cinturão da Rota. Então, o cinturão da Rota iria passar por Irã, iria passar por Arábia Saudita, né? Iria passar, inclusive, por Ucrânia, Rússia, se não tivesse ali um conflito, né? Então, assim, conflito, na ótica da China, nessa região, principalmente, né? Não é uma coisa boa para o comércio, não é uma coisa boa para a economia, né? Então, eu acredito que com essa mediação a China almejava, né, aumentar aí o seu poder de barganha também naquela região ali do Oriente Médio. Não era só uma questão de, olha só a China aqui fazendo papel de mediação, os Estados Unidos está um anão diplomático, digamos assim, no Oriente Médio. Até a gente pode até dizer que é um pouco verdade nos últimos 20, 25 anos, né? Desde 2001 aí. Mas não é exatamente isso, né? Acho que a China ela estava buscando muito mais uma questão geoeconômica, né? De garantir suas posições ali e de aumentar, né? Escoar sua produção, tanto de bens de maior valor agregado, como também fazer ali acordos tanto com o Irã quanto com a Arábia Saudita. Né? Porque a Arábia Saudita, historicamente, é um país que tem uma relação muito forte com os Estados Unidos. Então, no momento que você vê a Arábia Saudita entrando para os BRICS, né? Então, isso. Você vê um movimento de outros países aí grandes, né, importantes de diversas regiões do mundo, começando a olhar para a China com outros olhos. Então, nesse momento ali, o interessante para a China não era que tivesse uma guerra, né? Que, às vezes o interesse é que tenha uma guerra mesmo, porque eu tenho a minha indústria aqui, armamentista que vai vender arma, então eu vou continuar lucrando do mesmo jeito. Só que o interesse da China ali, nesse caso específico do Oriente Médio, me parecia ser um interesse mais geoeconômico de conseguir garantir aí a sua projeção naquela região, que já é grande, né, em todas as regiões do mundo, que são maiores parceiros comerciais aí de boa parte do mundo. Mas aí, como os chineses não entram para perder, eles são que nem o Real Madrid, eles não entram para perder. Então, eles vão com tudo ali e tentaram articular aí um acordo entre duas partes que pareciam insolúveis, não parecia que era água e óleo. Né? Só que, na verdade, é só óleo mesmo, porque é óleo que está por baixo. Mas eu acredito que o pano de fundo era realmente um interesse geoeconômico mesmo de maior inserção, né, na região e fazer um contrapeso ali à influência norte-americana. Né? E no caso dos Estados Unidos tentar ali manter a sua influência na região, né, que tem diminuído, eu imagino, ao longo dos anos, por conta de todo o desgaste, né, o desgaste
interno, porque a população viveu aí, passou décadas de guerra, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos aí no Afeganistão, no Iraque, né? Então, assim, teve um desgaste da população norte-americana também com esses conflitos, né? Por isso que tinha essa questão toda de um lado atacava o outro dizendo que ia mergulhar o mundo num conflito, né? Tanto o democrata quanto o republicano, um ficava atacando o outro, né? Acabou que, assim, na verdade, tanto faz, porque você teve um republicano que invadiu os países lá e você teve um democrata que continuou. Né? Tivemos presidentes democratas também que entraram com tudo também no Vietnã. Então, assim, a única coisa, o denominador comum é guerra. Né? Sempre vai ter a guerra ali na ordem do dia. Né? O que me parece é que a guerra é mais comum do que, do que parece, e exatamente esse ato de paz que nós tivemos, entre aspas, hiato, porque, claro, nós temos guerras acontecendo aí, só que o holofote exatamente nessas duas guerras, Ucrânia e Gaza, mas esse ato de paz deu a impressão para muita gente que o mundo é um mundo tranquilo, paz e amor, e não é, né? A gente sempre viveu em guerra, desde quando o mundo é mundo, né, professor? Agora, professor, passando, como nós prometemos, passando para o outro tema, exatamente envolvendo a Ucrânia, e nós vamos falar exatamente, o professor vai falar, vai explanar sobre o Brasil no final da live. Vale lembrar, nessa era moderna, claro que é um conflito, exatamente como o professor falava na sua introdução lá no começo, é um conflito que traspassa anos e anos. Mas essa era mais moderna, desde a invasão da Crimeia em 14, que está logo ali, e agora, em 24 de fevereiro, se eu não estiver enganado, 24 de fevereiro de 2022, ou 22 de fevereiro, mas foi 24 de fevereiro, a invasão, exatamente, a invasão em 2022, 24 de fevereiro, a invasão da Rússia na Ucrânia, e começou, claro, o Putin com uma narrativa de desnazificar a Ucrânia e vários outros argumentos, a Ucrânia dizendo que a Rússia, claro, com aquele sentimento de que a Rússia, na verdade, é um país que invade vizinhos, historicamente. Mas hoje, professor, nós temos, claro, nós não temos uma guerra consolidada não, mas uma vitória consolidada, não temos ainda, mas a Rússia está em posição de vantagem no campo de batalha, sem nenhuma dúvida. As regiões de Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, estão hoje sob posse da Rússia, já fez plebiscito lá no ano passado, enfim, ano retrasado. Então, essas regiões estão em anexo hoje da Rússia, e, claro, a Ucrânia vive pedindo mais armas e tal. Hoje, portanto, para finalizar, hoje a Rússia está em vantagem. Caso, professor, eu vou fazer uma pergunta muito difícil, mas caso a Rússia traduza essa vantagem em uma vitória, que é bem provável, o que significaria isso para o Ocidente, já que existe uma aliança muito forte no Ocidente entre Estados Unidos e Europa? O que significaria isso, uma vez que, você se recorda muito bem, lá atrás, no passado, década de 90, foi assinado um acordo em Budapeste de que, caso a Ucrânia cederia as armas nucleares, isso é uma longa história, a União Soviética acabou, a Ucrânia e outros dois países ficaram com, com as bombas nucleares, com o controle físico das bombas nucleares, não com o controle operacional, vale lembrar. E a Ucrânia falou, em um primeiro momento, que não entregaria de jeito nenhum as bombas, só que aí veio a comunidade internacional, fez, enfim, clamou para a Ucrânia entregar, assinaram vários acordos, e aí Tratado de Budapeste, Reino Unido assinou, Estados Unidos assinou, Ucrânia assinou e Rússia assinou, enfim, 4 países assinaram aí, se não me engano, exatamente dizendo que, caso a Rússia invada a Ucrânia, o Reino Unido e os Estados Unidos vão se dispor a ajudar, estão ajudando, mas é uma ajuda que a gente sabe que, querendo ou não, não é uma ajuda enviando militares e tal, isso não vai acontecer, pelo menos eu não acredito tão cedo, embora o Macron tenha essas ideias, mas o que significaria caso essa derrota aconteça? O que significaria para o Ocidente? Seria
a definição perfeita de mudança de um mundo unipolar, capitaneado pelos Estados Unidos, para um mundo multipolar, onde tem Rússia, onde tem China, onde tem Estados Unidos, onde tem todo mundo jogando as cartas, professor? Olha, eu acho que não sei se seria exatamente uma passagem para o mundo multipolar, né? Mas pelo menos não é uma, vamos dizer, eu não acredito que a Rússia ou a China, né, sejam estejam no sentido de contra-hegemonia, né, do Ocidente dos Estados Unidos. Eu acho que é uma competição geopolítica, não chega a ser uma, uma derrubada de uma ordem unipolar para uma ordem multipolar. Eu acho que ainda é uma velha competição entre as potências ali. E no caso da Rússia e da Ucrânia, é uma guerra praticamente por procuração, né? Porque você vê ali o envio de armas, né, dos Estados Exato. Unidos, você tem sistemas aí Patriot enviados ali para a Ucrânia, né? E você não vai ver os militares do Reino Unido ou dos Estados Unidos lá, né, no campo de batalha, né? Mas você vê as movimentações que acontecem, né? Você vê uma Suécia, que era um país neutro, entrando na OTAN, você vê a Polônia comprando mais armas para se defender, Alemanha. a Alemanha enviando armas também para a Ucrânia, né? Você vê a Finlândia, que também é um país neutro ali, que faz fronteira com a Rússia, a gente pode ver aqui no mapa, aqui exatamente, que faz fronteira com a Rússia, também entrando para a OTAN. Assim, como potência humana, né, para lutar uma guerra, são adesões assim que não fazem tanta diferença, né? Se você for parar para pensar, comparado com o potencial humano da própria Ucrânia, né, que eram, se eu não me engano, ali pouco mais de 40 milhões de habitantes, né, no Isso. início do conflito. Depois, óbvio, teve várias pessoas que foram se tornaram refugiados aí na Europa, no Brasil, né, em outros E, países. professor, só Uhum. para iniciar o seu comentário, você falou da população ucraniana, em termos de região, de continente, de tamanho, na verdade, é mais ou menos do tamanho do meu estado, que é Minas Gerais, e que não é pequeno, que dá a impressão que é pequeno, porque a Rússia é uma É coisa um de outro colosso. planeta. Exato, mas assim, salvo engano, é o segundo maior país da Europa em extensão territorial, só perdendo, Era, obviamente, para a era, Rússia. Era. era. Não, Agora não, não, A não Alemanha parece ser mais. ultrapassou porque os 4 territórios foram por água abaixo. Porque, assim, em termos de população, não era o maior país ali, Exato. né? Outros países ali que tem a própria Rússia, óbvio, que é um gigante, mas você tinha ali a Alemanha também com uma população maior, né? O Reino Unido, enfim. Mas o que acontece? Tem esse conflito, ele não começa, como eu falei lá no início da live, ele não começa em 2022. 2022 já é Uma versão mais moderna. uma continuação do conflito de 2014, que também, né, tem os antecedentes na própria política interna ucraniana, que ocorre ali o Euromaidan, né, tem ali as chamadas revoluções laranjas, né, Isso. naquelas regiões ali. Né? A gente tem que lembrar também que a Ucrânia não foi o único conflito, não é o único conflito com regiões separatistas que aconteceram ali naquela região. A gente tem que lembrar também que em 2008 a gente teve um conflito na Geórgia, né, que é um país ali da região do Cáucaso, que a Rússia apoiou rebeldes na Ossétia do Sul, se não me engano, e na Abcásia, né, que são repúblicas autônomas, contra a Geórgia. Né? E a Geórgia é um país que já entrou para a OTAN. Né? E, salvo engano, ele já era da OTAN quando começou esse conflito. Não, e um detalhe, foram conflitos rápidos, né? E Tanto resolvidos de forma muito rápida.
na Geórgia e a invasão à Crimeia. Só que isso não aconteceu na Ucrânia, já faz o quê? Mais de 2 anos. Exatamente. No caso da Geórgia, é um país muito menor, né? A gente tem que lembrar que a Rússia, depois ali do fim da União Soviética, passou por conflitos internos e separatistas dentro do próprio território, né? Teve duas guerras da Chechênia, né? Também ali governo de Boris Yeltsin, exato. No governo de Boris Yeltsin, que foi a primeira guerra da Chechênia, e a guerra da Chechênia que só foi resolvida mesmo ali no governo do Putin, né? no início da era Putin, na Rússia, que conseguiu ele liquidar, né, com os líderes rebeldes, né, e usando aí o seu bombardeios, né, foi com tudo ali contra os rebeldes separatistas, né, mas assim passou por esses problemas internos, mas assim que supostamente ele resolveu, né, os problemas internos, que não resolver assim completamente não consegue, né, mas assim que resolveu, entre aspas, ele começou também a tentar minar um pouco ali aqueles países do seu entorno estratégico imediato, né? E a Geórgia, né? Tem a questão ali da cisão ali entre o Azerbaijão e a Armênia também, né? Que a Armênia com apoio russo, né? O Azerbaijão que tem o apoio ocidental, né? Então você vê como é que essas coisas assim, não são uma ciência exata. O muçulmano, num lugar, ele está sendo apoiado pelo russo, no outro, ele está sendo apoiado pelos Estados Unidos. Então, assim, são muitas variáveis, não tem como é uma ciência humana, né? Isso não é uma coisa exata. Você não tem. Professor, você falou aí, você citou do Putin, da resolução da guerra da Chechênia, quando ele, poucos anos depois que ele assume, e já me dá o gancho, porque muita gente fala, né? O objetivo do Putin é reconstruir a União Soviética, outros dizem que não, é reconstruir o Império Russo, outros, como eu, são mais modestos, dizem que, na verdade, para mim, o Putin tentou unir o útil ao agradável e agora ele tem uma ponte terrestre até a Crimeia, que agora ele conseguiu os 4 estados ali, se você pegar, ele tem acesso agora terrestre à Crimeia, que dá acesso, obviamente, à Rússia, a um porto de águas quentes, em Sebastopol e tal. Mas, assim, é claro que é difícil assim, entrar na cabeça de um autocrata como Putin, que está há anos no poder e agora vai ficar mais tempo ainda, provavelmente só vai sair de lá morto. Mas, assim, tem como a gente tentar imaginar qual seja o objetivo do Putin, já que ele, em 2005, ele falou que a maior tragédia geopolítica era o fim da União Soviética, do século XX, né? A grande tragédia geopolítica era assim, a União Soviética ter se dissolvido, ter acabado. Então, assim, a gente fica com aquela coisa. E óbvio, você falou bem dos anos 90, das guerras internas, comandadas, no caso, a Rússia, pelo Boris Yeltsin. Os anos 90, aqueles anos ali pós-final da União Soviética, foram anos trágicos, assim, onde a Rússia, me parece que para o russo, a Rússia passou por uma humilhação. E o Putin é o grande salvador, digamos assim, da pátria, pelo menos está fazendo com que a Rússia seja respeitada, nem que seja na bala. Mas eu tenho essa impressão. Alguns também possuem essa impressão. Mas tem como a gente tentar opinar qual seria o objetivo do Putin ou é muito difícil? Então, a questão da tragédia geopolítica, eu acho que da questão da União Soviética, não é o que eu imagino, que assim, as pessoas realmente pegam essa frase e colocam, não, ele está querendo reconstruir a União Soviética. Não é exatamente isso, porque assim, mesmo nessa eu frase, também não acho, porque é o muito contexto, difícil. porque ela tirada de contexto, caramba, ele vai reconstruir a União Soviética, vai ter igual aquele episódio dos Simpsons que eles vão e tiram os tanques do nada da parada da Praça Vermelha. Não, mas não é isso, né? O que acontece? É uma tragédia geopolítica no sentido de você ter tido o enfraquecimento da Rússia, né? Não é no sentido de no sentido de Mal comparando, é como se a Rússia ficasse órfã.
fosse Você exato, exato. perdeu território, perdeu poder, né? Perdeu população, perdeu um celeiro, né? Perdeu Ucrânia, né? Perdeu fábricas, perdeu mão de obra, perdeu muita coisa, né? Você dinamitou uma economia inteira, né? Mas, além disso, tem a questão, por exemplo, nos mesmos anos 90, você tem um país que é muito menor do que a Rússia, mas que, ao mesmo tempo, comportava ali diversas etnias e diversas nacionalidades, que é a Sérvia, né, que, no caso, na época, era a Iugoslávia. E Isso, o que aconteceu com a Iugoslávia? Aí, independentemente do, realmente, se o governo cometeu crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tudo bem, não estou falando isso, mas o que aconteceu com a Sérvia? A Sérvia sofreu um bombardeio da OTAN, né? E tem ali questões ali de... Hoje a Sérvia teve um território muito reduzido, né? Então, assim, eu acho que muitos russos deviam olhar para a Sérvia, eu não sei hoje como é que eles enxergam isso. Mas, gente, olha só o que aconteceu com a Sérvia. Será que é isso que a gente quer para a Rússia? Né? Que exato. a Sérvia foi, hoje o território da Sérvia assim, além de ser muito reduzido, né, não tem, se eu não me engano, não tem sequer acesso ao mar hoje, né? E assim você vê um país que era um país muito maior, tinha uma importância muito maior, e ali foi guerras de independência ali, independência da Croácia, independência da Bósnia, que teve a guerra da Bósnia também, Isso. Eslovênia também, e o Kosovo. Kosovo, que foi o Exato. último, né, que foi o que propiciou o bombardeio da OTAN. Né? Então, e além disso, né, aí voltando aí, pegando o gancho na questão da OTAN, a OTAN, né, supostamente, né, com o fim da União Soviética, ela não iria não iria ter uma marcha para o leste, né? Exato, ela não iria se expandir. Não iria se expandir. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. Então, assim, eu acho que pensando com a visão do russo, poxa, peraí, eles não iriam se expandir, mas eles estão se expandindo, o que, que é isso? Né? Eles estão vindo aqui para o nosso entorno estratégico, aí tem países ali do Cáucaso que entraram na OTAN, países ali, dos 3 países bálticos também, fazendo fronteira com a Rússia e fazendo parte da OTAN, né? Então, assim, é complicado, né? Assim, eu penso que na visão do russo, olhando para isso, realmente fica uma questão complicada. Se a OTAN, se o objetivo da OTAN era conter o avanço russo na época, né, o do soviético na Europa, e se essa OTAN se espalha para o entorno russo, eles estão aqui querendo me conter ainda, né? Eu já não Exato, sou mais exato. a União Soviética, mas eles continuam querendo me conter, Exato, né? exatamente esse argumento russo é muito claro, né? Porque uma vez que o Pacto de Varsóvia acaba com o fim da União Soviética, não faz sentido a OTAN, já que ela não tem mais o seu inimigo principal, que é a União Soviética, não faz sentido ela ter se expandido. Grande parte do argumento europeu é que, na verdade, a Rússia, desde o Império Russo, existe essa ideia de que um império, né, tem um pensamento imperialista de invadir países. Ou seja, muitos países entraram na OTAN por medo da Rússia. Só que isso ocasionou o contrário. A Rússia se sentiu cercada e aí, na minha concepção, Putin uniu o útil ao agradável. Eu vou pegar a Ucrânia, que faz parte da minha órbita de influência geopolítica, e vou ainda ter um acesso à Crimeia, ou enfim, vou fazer aquela região muito rica também da Ucrânia, de Donbass ali e tal. Mas assim, exatamente o que você falou. Essa questão de se sentir cercada, que é mais ou menos, não nesse nível, mas é mais ou menos um pouco diferente, é um nível um pouco menor, como a China se sente cercada, exatamente ali por Taiwan, enfim, por aqueles países que são parceiríssimos dos Estados Unidos. Mas esse é um assunto para outra hora. Mas, sem nenhuma dúvida, na minha concepção, a Rússia se sente muito cercada, que é o caso, professor, que é o caso do que aconteceu, por exemplo, mal comparando, na crise dos mísseis de Cuba. Obviamente que quando você cerca os Estados Unidos
fecha, faz um bloqueio naval no Golfo do México e coloca armas nucleares do lado dos Estados Unidos em Cuba, obviamente que os Estados Unidos arregalam os olhos e falam, não, peraí, aqui não. A Rússia faz o mesmo. Peraí, você quer colocar arma nuclear na Ucrânia? A Ucrânia, se fizer parte da OTAN, obviamente que ela pode conseguir aí ter armas nucleares de outros países, óbvio, não dela, mas armas, enfim, americanos na Ucrânia. Então, assim, é muito delicada a situação, porque nenhum país grande vai querer isso para si, ter um vizinho com armas nucleares pertinho de você. Ainda mais com o histórico de invasões que existe da grande mãe Rússia, né? Desde Napoleão Bonaparte, enfim, de Hitler. É um território muito de fácil acesso. Então, assim, óbvio que a Rússia se preocupa com isso, mas realmente entender os objetivos do Putin, dizer exatamente o que ele quer, é muito difícil, mas eu concordo com você. Realmente, restaurar o Império Russo ou quem sabe, a União Soviética é uma missão muito difícil, porque não depende só de um ator, né? É muito mais complexo. São, na verdade, consequências do tempo, da história, não consequência apenas de um presidente, de um personagem. Muito difícil, professor. Agora falando, já que nós falamos dos Estados Unidos, Rússia, eu queria falar exatamente de OTAN, da questão das eleições americanas, como influencia exatamente na Ucrânia, porque Donald Trump já havia alertado lá atrás, isso chamou a atenção da Europa, que quem financia, não só economicamente, mas principalmente militarmente, a OTAN é quase praticamente só os Estados Unidos, os europeus contribuem muito pouco, isso aumentou um pouquinho com a guerra na Ucrânia, mas o Trump não deixa de ter razão. Sim. Só que, é claro, existe uma preocupação. O Trump disse que resolveria a guerra em um dia. Né? Aí eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas caso, eu não sei se ele vai levar às últimas consequências esse pensamento dele de tirar os Estados Unidos da OTAN. Mas isso seria uma baixa muito significativa para essa aliança. Afinal de contas, é uma aliança entre, tem outros países, mas principalmente entre Estados Unidos e Europa. A partir do momento que os Estados Unidos, que é a segunda grande força bélica do mundo, a China vem acelerando passo a passo, aumentando o seu poder bélico, a Rússia é a primeira em ogiva, pelo menos, e os Estados Unidos está ali, grudado na Rússia. Mas a partir do momento que os Estados Unidos saem, ou pode sair, é uma grande baixa, não? Sim. Agora, é aquela coisa, eu não acredito que ele saia da OTAN. A OTAN, na minha visão, a OTAN ela é a estratégia geopolítica dos Estados Unidos para a Europa. Né? Como é a visão americana ali é a visão geopolítica de contenção de contenção, né, do George Kennan, mas também da questão da contenção da terra-coração, né, se você for para do Hartland, né, do Mackinder, do poder terrestre. E a gente está ainda, apesar de ser uma das teorias geopolíticas clássicas, né, a gente tem eles levam em consideração ainda essas visões, né? Porque agora me falhou o nome do autor, mas tem um dos autores que fala que a potência do futuro não seria nem terrestre nem naval. O poder marítimo, o teórico principal é o almirante Martin, né, americano. Do poder terrestre é o Mackinder, britânico que estava ali olhando para o poder terrestre da Rússia, né? Por isso que ele se preocupava com o poder terrestre. E o Marhan, né, o americano, se preocupava, ele olhava para a Grã-Bretanha, como que a Grã-Bretanha conseguiu ter tanto poder, né, por conta do seu poder marítimo, do seu controle das rotas marítimas, né, da sua marinha mercante, né, não só do seu poder militar, seu poder naval, né, militar, e o seu poder da marinha mercante também. Então, os Estados Unidos foram muito influenciados, né, por isso, e por conta disso que eles têm, né, a questão ali de dominar 2 oceanos. Né? Vocês estão vendo aqui no meu mapa aqui, o domínio, né, eles têm tanto o Atlântico quanto o Pacífico. Né? Então, capacidade bioceânica. Capacidade bioceânica. Então, e além disso... E curioso, professor, só para fazer um ponto, desculpa te interromper, que é o seguinte, as pessoas, quando eu falo que os Estados Unidos têm capacidade bioceânica, eles vêm com o argumento que o México também. Peraí,
ter saída para dois mares, para dois oceanos, é diferente de ter capacidade bioceânica, pessoal. Não é porque o México também tem, que ele é uma grande potência. É Pois diferente. é. Inclusive, a capacidade bioceânica dos Estados Unidos passa pela conquista e compra de Sim. territórios que eram do México, né? Ainda tem essa, né? Ainda tem aquele ditado, né? O pobre do México, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, que assim, de uma certa forma faz um pouco de sentido, né? Porque aí você vê a projeção que os Estados Unidos ganham com o território do Pacífico, né? Para aí, ilhas Filipinas, né? Na época, várias bases navais, a própria base de Pearl Harbor, no Havaí, né? E fora, claro, a quarta frota aqui no Atlântico Sul, né? Frota do Atlântico, bases militares espalhadas pelo mundo, né? Cercando ali também a China, bases no Japão, enfim, em inúmeros países. Então você tem essa estratégia de contenção e a potência do futuro, né? Segundo esse teórico que eu esqueci o nome, eu prometo que eu vou tentar lembrar até o final da live. A potência do futuro não seria nem naval e nem terrestre, seria anfíbia. Então, daí vem essa importância tão grande que os Estados Unidos dão a essas bases espalhadas pelo mundo, né? Junto aí a sua projeção de poder por meio de porta-aviões, né? Por meio dos marines, né? Que você não são só não é só um controle de rotas marítimas ali com navios de guerra, não, também tem porta-aviões, tem que ter capacidade ali de movimento de tropas, tem que ter as tropas terrestres ali anfíbias dos marines, né? Então, essa estratégia de contenção, a OTAN, ela é a estratégia americana contra o poder terrestre que está ali na Eurásia, seja ele qual for, seja ele se for a Rússia, seja ele a China, né? Não importa, né? E tem a estratégia também, eles têm outras alianças, a OTAN não é a única, mas a OTAN é a aliança, é a maior aliança por conta dos países que acompanham, né? Que são os países ali da Europa Ocidental, e são muitos, né? São mais de 30 países. São mais de 30 países. Então, assim, eles têm outros acordos. Já tiveram outros também no Oriente Médio. Você vê essa questão da estratégia de contenção. Também ali tiveram uma aliança com os países da Ásia, do Oriente Médio. Tiveram também uma aliança com os países do sul da Ásia, na SEATO e a CENTO, né, a Organização do Tratado do Centro, exato. e a Organização do Tratado do Sul da Ásia também. Né? Então, assim, são organizações que já não existem, né? Mas a OTAN permanece. Né? A Europa ali permanece como um lugar que os Estados Unidos, para eles, é muito importante. E é uma base, né? E acaba que a Europa, né? É uma base. A Europa Ocidental funciona como uma base da norte-americana, né? Não, assim, é muito curioso, porque os Estados Unidos, há 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, fez uma aliança com o Reino Unido, com a Austrália, também pensando na China. Os Estados Unidos apoia Taiwan exatamente porque se a China conseguir reconquistar Taiwan, reincorporar Taiwan, ela fura exatamente um bloqueio que existe, feito pelos Estados Unidos, que vem de Japão, de Filipinas, de Taiwan, todas aquelas ilhas ali, que é muito complicado. Esses países se sentem cercados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente conseguiu, principalmente no pós-Segunda Guerra, onde todos os países estavam quebrados, os Estados Unidos não, porque a guerra foi na Europa. Então, Sim. os Estados Unidos, até um certo momento, financiava a China, a Rússia, para lutar por ele na guerra. Os Estados Unidos só foi entrar na guerra em 41, em dezembro de 41. Então, assim, na Europa. Então, assim, os Estados Unidos se deu bem com a Segunda Guerra no final, porque não teve nenhum estrago no seu país, enquanto ele teve que ajudar na reconstrução da Europa. Então, isso também tem uma aliança há muito tempo, e isso faz sentido, o que você está falando, faz muito sentido, professor, porque, se eu não estiver enganado, foi cogitado, foi ventilado, claro, a possibilidade
só me engano, nos anos 90, da Rússia, aí já não era mais a União Soviética, da Rússia entrar na OTAN, um convite. Salvo engano, um secretário de Estado americano questionou isso. Por que não convidamos a Rússia? Nunca sequer, obviamente, será convidada, porque exatamente os Estados Unidos olham a Rússia como uma grande potência terrestre a ser combatida, independentemente se acabou a União Soviética ou não. Não dá para fazer aliança com a Rússia exatamente porque ela está ali no Heartland, né, que é essa junção da Eurásia, essa potência terrestre, descrita pelo Mackinder, que é um grande teórico, extremamente importante, relevante, e os Estados Unidos exatamente têm essa visão, e eu também, eu concordo plenamente. Acho que o Trump não vai bancar isso, não, até mesmo porque isso geraria um problema interno para ele, grandioso, a saída da OTAN. Agora, professor, indo já mais para o final da live, as 3 perguntas chaves, que é o seguinte: eu queria saber de você a questão da ONU, para depois a gente entrar na questão envolvendo o Brasil. A ONU tem sido muito criticada, porque a ONU não resolve nada, a ONU não adianta para nada. Claro, a ONU é um fórum multilateral. Quando a gente diz que a ONU não resolve nada, é que os países não entram em consenso, claro. Mas e muita gente defende uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, principalmente, que do jeito que está, realmente fica muito difícil. Você acha que isso, na verdade, essas críticas à ONU, são críticas vinculadas exatamente ao momento difícil? Porque a gente se recorda, vale lembrar que no passado, durante a Guerra Fria, a ONU também tinha dificuldades, exatamente porque você tinha uma divisão. E hoje nós temos essa divisão, ao que me parece. Não chega a ser uma divisão oficial, como era na Guerra Fria, mas, entre aspas, uma divisão ali. É uma questão de momento ou realmente, do ponto de vista operacional, não dá mais para a ONU continuar nesse atual formato, principalmente com o Conselho de Segurança, com os 15 membros, sendo 5 permanentes, 10 rotativos. Você acha que é uma questão de momento, que nada que mude vai resolver, ou tem coisa que pode mudar e pode ajudar a melhorar essa questão da ONU? Eu acho que não é só uma questão, acho que não é só uma questão de momento, porque a gente vê críticas ao congelamento, né, ao congelamento de poder que existe, né, por conta do Conselho de Segurança e também de outras instâncias, né, na ONU, que não são de hoje, né, são assim, chanceler brasileiro Araújo Castro ele falava já dessa questão do congelamento de poder, da questão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, também é um elemento importante nessa questão do congelamento de poder, né, mundial. Então, assim, não é uma coisa que vem só do que a gente está vivendo hoje, né? Já é uma coisa que é bem antiga. Né? O próprio Tratado de Não Proliferação já é uma questão assim que a gente tem que pensar por que eles querem congelar esse poder agora, porque nós já temos aqui, nós as 5, né, os 5 poderes, né, temos os nossos armas nucleares. Vocês não façam, tá? Vocês, outros 194 países aí, não façam, mas nós temos as nossas e vamos continuar com elas, tá? Então, assim, eu acho que é uma questão assim antiga mesmo da construção do sistema, né? Do sistema internacional, tanto da ONU, né? Como também de outras instâncias, né? Do próprio questão econômica também, os acordos de Bretton Woods, que era o padrão ouro, né? O padrão ouro-dólar, que depois vem a ser quebrado ali durante o governo do Nixon, né, que desvincula o dólar do ouro, não tem mais lastro, e aí o dólar que passa a ser a régua. Eu acho que, exatamente, eu acho que a própria, o próprio arcabouço de todo esse sistema, tanto econômico quanto o geopolítico, né, a partir também do Conselho de Segurança, eu acho que isso daí não tem, assim, não é uma coisa nova, é uma coisa só que vem desde a origem, né? Se você for para pensar, o Bretton Woods é até anterior ao fim da guerra, né? Então, ali já estava sendo decidido o futuro do mundo, né, campo econômico, né?
E a ONU, né, também 45, e depois 48, vai só esse sistema só vai ele continua perpetuando essas desigualdades, digamos assim, aí não só no sentido econômico, desigualdades de poder entre as nações. Né? Então, você tem nações Exato. com mais, muito mais, infinitamente mais projeção do que outras e que possuem aí tanto um poder para influenciar a opinião dos outros países, quanto também um poder bélico para influenciar também a opinião, quanto também um poder econômico de sanções, inclusive para influenciar também o comportamento de outros atores. Então, eu acho que não é uma coisa recente, não tem relação específica com os conflitos que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é uma questão da própria origem, né, do nosso sistema que a gente vive. O sistema mundial, assim, não pegando, até tem uma teoria para isso, o sistema do Wallerstein, mas não é só nesse sentido da economia política internacional, mas como um todo, né? Tanto no congelamento do poder, seja o poder bélico, tanto no congelamento também do poder econômico, né? Do status quo e das potências do norte, né? Em relação ao sul. E a China, muita gente coloca a China ali como sul global, mas a China está no norte, gente, também. Então, assim, ela também tem as suas aspirações. Também não acredito na China como uma contra-hegemonia ao poder americano. Os chineses querem também ver o lado deles. Eu acho que, assim, eu sei que você não fez a pergunta do Brasil, mas eu acho que o Brasil, nós temos Eu que ter. ainda farei essa pergunta agora. Exatamente, o Sim, posicionamento do Brasil nesse cenário, tanto na guerra em Gaza, que o Brasil, claro, a gente tem que separar. Uma coisa são as falas do presidente, que também soam com o discurso do Brasil, uma vez que o Brasil é um país presidencialista, o presidente é chefe de Estado, chefe de governo, mas tem também o posicionamento do Itamaraty, e sim, só para ilustrar esses dois episódios, tanto o posicionamento do Brasil, já passando por essa questão e partindo para o final da live, o posicionamento do Brasil em Gaza, na questão de Gaza e na questão da Ucrânia. Na questão de Gaza, professor, o Lula se envolveu em polêmicas, naquela questão de genocídio, da comparação com o Holocausto. Já o Itamaraty utilizou um outro termo, falou em força desproporcional. E, claro, o Brasil na ONU tem, obviamente, sempre o Brasil na ONU vai se dispor a defender a paz em qualquer hipótese. A gente conhece a diplomacia brasileira, muito respeitada lá fora, historicamente. A gente sabe que o Brasil na ONU sempre vai defender a paz, independentemente de qualquer ator envolvido. Sempre. Embora o Brasil tenha endossado, você sabe muito bem, um pedido da África do Sul para a Corte Internacional de Justiça, que trata de estados, exatamente para verificar aquela questão de Gaza, se há genocídio ou não. A Corte Internacional de Justiça negou, mas pediu para Israel ficar esperto, ficar atento, exatamente porque pode sim flertar com um possível problema que gere um genocídio. Na questão da Rússia, eu me lembro que o Bolsonaro visitou o Putin em Moscou, e o Bolsonaro, para citar aqui o Bolsonaro, porque se eu falar de um e não falar do outro, eles me pregam para Cristo. Mas o Bolsonaro visitou o Putin e disse que era solidário à Rússia na guerra da Ucrânia. Só que aí o Brasil, na ONU, votou condenando a invasão russa, uma vez, obviamente, que a Ucrânia é um país soberano e a Rússia violou, obviamente, essa questão. Então, você vê que um presidente tem uma opinião, mas o Brasil, no Conselho de Segurança e na ONU, se posiciona diferente. Aí você vê que o presidente é polêmico, mas o Itamaraty tem uma linguagem mais rebuscada. O que dizer do Brasil nesse posicionamento, uma vez que o Brasil está envolvido demais, né, pelo menos do ponto de vista geopolítico, de interesse nessas guerras, que o Brasil é parceiro da Rússia nos BRICS e da China, ao mesmo tempo tem uma cooperação com os Estados Unidos, uma relação muito dócil com os Estados Unidos, com a Europa, enfim. E em relação a Gaza, você lembrou do Oswaldo Aranha, que teve uma participação fundamental na criação do Estado de Israel, e só para lembrar que os dois principais, e isso não é nenhuma grande informação, mas os dois grandes hospitais do Brasil, um é o Sírio-Libanês e o outro é o Albert Einstein. Então, assim, o vínculo do Brasil com o Oriente Médio é sério, grande, e o vínculo do Brasil com essa guerra
é muito grande e não posso me esquecer, não quero me estender, mas não posso me esquecer que com a entrada da Suécia na OTAN, e o Brasil ele fica mais encurralado, porque de um lado ele está dos BRICS e do outro lado existem caças de fabricação sueca aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil está muito, muito nas duas guerras e o posicionamento, ora é polêmico, ora é assertivo. O que você pensa do posicionamento do Brasil exatamente nas duas guerras? Então, aquela visita do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, à Rússia, foi, se eu não me engano, foi um pouquinho antes da escalada do conflito. Né? O conflito Exato. começou, talvez ali algumas semanas, né? Um mês Alguns depois. dias, eu acho. Foi em fevereiro de Foi, 2022. foi bem, eu lembro que foi bem próximo, né? E assim, a gente pode dizer até que a postura do Itamaraty, né, não foi igual durante todo o governo Bolsonaro. Eu acho que pelo menos no último 1 ano e meio, a gente pode dizer que foi mais, pelo menos em relação ao conflito ucraniano, foi mais próxima tanto entre o governo Bolsonaro quanto o governo Lula, em relação à Rússia. Porque também, né, tem a questão geopolítica, tem a questão dos fertilizantes, que foi uma das coisas que ele foi resolver na viagem, né, que ele foi lá tratar com o Putin, e também a questão do diesel, né, que a gente estava com essa questão aqui dos combustíveis, com o preço, a escalada dos preços aqui aí, é o imposto, não sei, aí compra dos russos, e aí você tem começa a melhorar, então, a questão dos preços aqui. E o governo Lula é a mesma coisa, né? Você tem ali o discurso na ONU, né? O Itamaraty, como sempre, ele fica ali tentando fazer o equilíbrio, né? Exato, ele fica em cima Fala, do, é igual fica para no equilíbrio. o presidente usa o Twitter para falar uma coisa, já vem um assessor já tentando segurar que não, mas não foi bem assim. Exato. Então, assim, o Itamaraty do mesmo jeito, tentando ali fazer a nossa tradição, né, diplomática, ela é baseada ali na equidistância pragmática. Então, a gente tenta, né, o Itamaraty, historicamente, ele tenta ter boas relações, preza, né, pela paz, né, e tenta ter boas relações com todos os países do mundo. Nem sempre foi assim, né, nem sempre em alguns momentos da nossa história diplomática, eu pretendo até montar um curso só sobre política externa brasileira, né, historicamente mesmo. Nem sempre foi assim, né? Tivemos momentos aí que a nossa política externa ela foi mais alinhada a alguns autores e não tanto com outros. E aí, aos poucos, nós tivemos aí, mesmo dentro do governo militar, algumas guinadas aí independentes, não com alinhamento automático ali aos Estados Unidos. E aí, inclusive, foi nesse momento que começou a incomodar, né? Não foi, e aí usaram, né, o argumento, por exemplo, no governo do Geisel, né, a gente teve o chamado pragmatismo responsável. Então, o Brasil teve ali relações diplomáticas restabelecidas com a China, né, com a União Soviética, apoiou a independência de países africanos, né, contra Portugal e outros países, né, enviou tropas para apoiar Angola também. Então, assim, isso num governo militar, né, num regime de exceção. Isso aí no meio dos anos, no final ali dos anos 70. E também queria um programa nuclear. Então, assim, uma maior autonomia em relação aos Estados Unidos. Então, isso também incomoda, né? Incomodou. Então, ao mesmo tempo, você começa um regime militar com um alinhamento ali, quase um alinhamento do Castelo Branco com os interesses americanos, você vai passando ali pelo Costa e Silva, Médici já não... Médici aí mais um pouco, mas o Costa e Silva e o Geisel já não eram tão alinhados assim aos Estados Unidos e isso daí, de certa forma, deve ter incomodado. Aí vem a questão dos direitos humanos, aí eles começam a lembrar, caramba, tem direitos humanos no Brasil. Aí, aí começa a incomodar. Né? Aí eles usam os direitos humanos para falar como que
fosse uma questão ali que estivesse incomodando, mas não incomodando o Pinochet, né? Também não incomodou em 64. Então, Exato. enfim, nesse caso do Brasil. Então, a nossa tradição é que distância pragmática não é exatamente um alinhamento automático, né? Mas a gente pode dizer que no primeiro momento o governo Bolsonaro teve ali um certo alinhamento automático ali ao governo de ocasião dos Estados Unidos, que na época era o Donald Trump. E no caso do Lula agora, Lula 3, né, nós temos aí, teoricamente, um retorno de uma política externa independente, né, mas teoricamente. Eu não sei se isso vai. Ainda não estou vendo como é que isso vai se materializar especificamente em ações. Né, porque uma Unasul, a reconstrução da Unasul, inclusive a minha tese é sobre a Unasul, sobre o Conselho de Defesa Sul-Americano, em uma comparação com o TIAR, né, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. E a Unasul, eu não sei se, pelo que eu vi, não tem, o Brasil não vai conseguir capitanear uma nova Unasul, né, principalmente depois da eleição do Macri. Agora, em relação aos conflitos, né, que você tinha me perguntado, eu acredito que o Brasil, em relação à Ucrânia, tem essa dependência econômica de barganha com a Rússia. Então, assim, vai condenar, mas vai condenar assim, a invasão, a guerra. Só defendemos a paz, defendemos soluções, mas vamos continuar aqui comprando diesel e fertilizantes da Rússia e financiando aqui a máquina de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não comparando a mesma coisa que os Estados Unidos faz quando o Biden diz que defende a democracia, mas vai se encontrar com o Mohamed bin Salman em nome do petróleo. Exatamente, exatamente. Assim, democracia. São os interesses geoestratégicos e econômicos. Exatamente. Estratégia, né? Então, você, como por exemplo, defenderam e financiaram Saddam Hussein contra o Irã nos anos 80, que era um ditador. Ali, naquela época, não estavam defendendo a democracia, né? Estavam ali defendendo os interesses estratégicos, na época, americanos, no Oriente Médio, porque o Irã era uma ameaça a esses interesses. E hoje, tanto é que hoje continua sendo uma ameaça aos interesses. A gente pode ver ali um mapa aqui, ó, o Irã aqui, ó, o Irã, Arábia Saudita, o Irã está bem aqui em cima, que é o Golfo. Eles falam Golfo Pérsico, agora o embaixador, o ex-embaixador, ele fala, não é o Golfo Pérsico, esse Golfo é o Golfo Arábico. Cada um puxa. De um lado é a Pérsia, entre aspas, né, que é o Irã, né, que é um estado sucessor aí da Pérsia, e do outro lado está a Arábia Saudita. Né? Cada um defende o seu professor, em relação à questão de Gaza, como o Brasil se posiciona, eu fiquei assustado com a repercussão, se tornou persona não grata, eu falei, meu Deus, assim, foi para outra dimensão essa questão diplomática, eu não me lembro. O Hamas, um grupo terrorista, acabou parabenizando o Lula, mas assim, o Itamaraty não, a gente sabe que o Itamaraty exatamente vai visar sempre neutralidade para mediar. Itamaraty vai tentar apagar o fogo que o governo da ocasião causou, né? Exato, mas a questão em Gaza, como é que você vê o Brasil? Assim, em relação a Gaza, eu vejo que o Brasil, ele, assim, na fala do Lula, eu achei bem infeliz essa comparação, porque, assim, eu acho que você não precisa, para apontar que alguma coisa é problemática, eu acho que não é necessário que você pegue justamente assim, a pior tipo de comparação possível, pegar o Holocausto. E se você for um comediante, tudo bem. Você pode até, aí dependendo de se a pessoa gosta de humor negro ou não. Mas quando você é presidente do país, você faz esse tipo de comparação e você está falando sério, eu acho que é muito complicado pelas implicações que isso pode ter para o seu país, né? Como para você. Exatamente. Ele está representando o país. Exatamente. Está representando o país, não é uma pessoa. Ele virou pessoa não grata, mas assim é complicado
pela repercussão que isso pode ter, né? Independentemente de concordar ou não com as ações de Israel, você pode discordar de Israel sem precisar falar o que ele Exatamente. falou. Você pode condenar os ataques a Gaza, você pode falar que foi um erro, que foi Desproporcional, já. desproporcional, pode falar, mas você não precisa comparar Gaza com o genocídio que foi feito pelos nazistas aos judeus na Europa, né? Enfim, eu acho que foi contraproducente essa fala do presidente. Eu acredito que ele poderia ter ajudado mais a causa palestina se ele não tivesse falado isso. Não, sem nenhuma dúvida. E assim, eu vejo o posicionamento tanto do Bolsonaro quanto do Lula, mas principalmente do Lula, que está mais fresco na minha memória. Claro que o Lula quer ajudar, quer que acabe a guerra, mas às vezes ele torna as coisas, o presidente, seja o presidente qual for, como ele não faz parte do Itamaraty, como talvez ele não tenha informação mais profunda do que está acontecendo, parece tudo muito simplista. Tem até um vídeo do Lula debatendo, se não me engano, com os ministros, não sei se era uma reunião, óbvio, era uma reunião que foi gravada, postado publicamente, não foi nenhum vídeo vazado, ele falando, não, se eu tivesse o telefone do cara lá do Hamas, eu ia ligar para ele. Claro que ele fala isso no intuito de ajudar, mas ele simplifica demais a questão. Não é assim tão fácil. O Brasil, recentemente, alguns dias atrás, 2 dias atrás, assinou com mais de 17 países, ou 16 países, um pedido para a libertação dos reféns de Gaza. Só que isso não funciona assim. Né? Isso parece uma coisa muito simplista. Mas, professor, agora, para finalizar e te liberar, a questão mais importante que muita gente vem falando, nós estamos no momento mais crítico do ponto de vista da paz mundial dos últimos 50, 60 anos, ou para você ainda não? Dos últimos 50, 60 anos, eu acredito que sim. Mas, assim, pelo menos do ponto de vista que a gente tem prováveis conflitos além dos que já estão ocorrendo, né? A gente nunca tinha tido um ataque direto do Irã para Israel, né? A gente tem uma guerra na Europa, né? A gente está tendo uma guerra na Europa, e isso chama mais atenção. Mas, além disso, né, os outros conflitos todos que ocorrem, né? A gente tem guerras civis acontecendo na África, né? Muitas. Golpes militares que aconteceram na Ásia, né? Na Mianmar, recentemente, acho que teve um golpe também. Né? Então, assim, tem atenção. O Maduro vive tentando invadir na América do Sul, com a Guiana, que dividiu o território, que dividiu o território da Guiana ali, praticamente metade da Guiana como parte da Venezuela. Ainda tem essa questão também. E fora, professor, para municiar o seu comentário final, a questão que muita gente espera, que nós já temos uma guerra na Europa e no Oriente Médio, como você disse, na Europa chama muita atenção, não, uma guerra grande de 2 países gigantescos, embora gigantescos do ponto de vista territorial, porque a Ucrânia não se compara à Rússia, mas nós temos esse terceiro ponto, que seria esse estopim, que seria, quem sabe, obviamente eu só posso estar falando de China e Taiwan, que aí seria assim, aí o barraco estava armado, que aí você tem uma guerra no Oriente Médio, tem uma guerra na Europa, tem uma guerra entre China e Taiwan com apoio dos Estados Unidos, aí, meu amigo, aí escala de vez, né, professor? Sim, exatamente. É o ponto que eu ia falar também da questão de Taiwan, né? Porque tem toda a questão dos semicondutores, né? Nessa guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos, e Taiwan ali como um dos grandes centros ali de pesquisa e desenvolvimento dos semicondutores. É uma coisa, um território que na Constituição chinesa faz parte do país, só que não é que está escrito que efetivamente é o que acontece de fato. Né? Da mesma forma que nós temos aqui países que são independentes formalmente, né? Por exemplo, países da África que são independentes formalmente, ou próprios países aqui da América do Sul, mas que, ao mesmo tempo, possuem grande dependência tecnológica aí dos Estados Unidos, da China, de países da Europa.
né? Então, assim, vale também para Taiwan, né? Taiwan, para a China continental, para a República Popular da China, faz parte da China como um todo, né? Só que Taiwan de fato, é independente, né? É outro país, né? A República da China. E tem o apoio americano, né? Apesar de todo aquele arcabouço do Kissinger com o Nixon, que reconheceram a República Popular da China. A República Popular da China passou a ocupar o assento que pertencia Isso. no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em grande parte, eu imagino que também por ter virado uma potência nuclear, porque o Tratado de Não Proliferação ele entra em vigor logo depois, assim, No início dos anos 70. Exato. cerca de 4 anos depois que a China consegue o seu primeiro teste atômico. A China consegue o primeiro teste atômico em 64, o Tratado de Não Proliferação aí é 68, por aí. Então, a China já era reconhecidamente uma das potências nucleares e se torna, né, a China, a República Popular da China, se torna um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 71, não em 49, em 71, a partir desse reconhecimento. E tem um detalhe na questão da China, que a gente pode até falar em outra live, que é o seguinte: a China se sente muito humilhada pelo Ocidente, porque a China, para muitos, sempre foi o grande império do mundo. Se você pegar vários anos, sempre foi. Só que nesses últimos 100, 200 anos, ela andou capengando um pouco, os Estados Unidos tomou a rédea, Reino Unido, mas a China vem se fortalecendo novamente, vem crescendo novamente, e claro, provavelmente esse grande salto, tanto que a China criou o New Development Bank, que é o novo banco dos BRICS, porque sabe que não tem o mesmo peso que deveria ter no FMI, no Banco Mundial. A China criou suas instituições na Ásia, e aí que está um embrólio, porque a China, diferente da União Soviética, não quer exportar o seu modelo para o mundo. A China está pensando no próprio umbigo, obviamente. Então, não existe muito essa rivalidade com os Estados Unidos, embora ela seja uma rivalidade econômica hoje em dia. Mas, sem dúvida, seria esse grande estopim, professor. Aqui, foi um prazer, te deixo aí para suas considerações finais, um prazerzão, eu adoro falar desse tema, vou te convidar para futuras lives também, principalmente envolvendo essa questão do Maduro aqui com a Guiana, a China também, mas te agradeço muito, viu? Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite, fico honrado aí com o convite, são temas assim da ordem do dia mesmo, né? E que a gente acompanha no noticiário, né? Quando eu falei contigo, eu falei, pode ser que aconteça mais alguma coisa aí até o dia 24, vamos deixar o encontro para um pouco depois. Eu estava certo, hein? Aconteceu mesmo. Eu não acreditava que fosse escalar para um ataque dos dois lados, assim, mas eu falei, espera mais um pouco, eu acho que vai acontecer mais coisa aí. E eu estava certo. Mas eu agradeço aí mais uma vez aí o convite. É muito bom aí estar falando sobre temas aí que a gente gosta tanto aí de estar estudando, né, e discutindo, que são assim. E o que eu ia falar do Brasil é que assim a gente não tem o Brasil, que eu acredito. O Brasil não precisa aderir a uma visão chinesa ou uma visão russa ou uma visão norte-americana, europeia. O Brasil precisa ter uma visão própria do que ele quer fazer com a sua sociedade e como ele quer se projetar para o mundo. Eu acho que o Brasil primeiro tem que fazer isso. Primeiro pensar ali internamente o que nós precisamos resolver aqui e criar consensos, né? Criar consensos internos, não vou aqui ser um alinhamento automático com a China, não, você ser um alinhamento automático com os Estados Unidos, não, eu quero ser um alinhamento automático com o Brasil. Primeiro se alinha você, entendeu? Autoconhecimento, entendeu? Eu achei interessante esse mapa novo do IBGE, não sei se você viu. Sim, eu vi várias postagens suas no Instagram. O Brasil no centro, eu acho que isso daí tinha que ser o básico, assim, pelo menos para a visão de mundo, para você. Exato, porque a gente tem essa visão de projeção de mercado, a gente lá embaixo. Porque
assim, e o que você está falando não é só do ponto de vista geopolítico externo, não. É do ponto de vista interno, porque eu costumo dizer que a bússola de desenvolvimento do Brasil é uma bússola ideológica. Ora, quando está com o governo é uma coisa, ora, quando está com outro governo é outra. Não tem, assim, uma frente ampla, uma coisa em comum. Olha, é isso e ponto final. Disso a gente não pode abrir mão. Parece uma coisa que muda de tempos em tempos. Isso é muito complicado. Realmente o Brasil é um país que tem dificuldade, né? A identidade nacional é uma coisa muito difícil. O Brasil tem tantas cores que não tem cor alguma, né? É mais ou menos o que você está falando, mal comparando, né? O Brasil ele fala tantas línguas que ele não fala língua alguma. Ele não tem algo extremamente em comum para você falar, ó, esse aqui é o nosso caminho que a gente quer trilhar. Você pode fazer a política que você quiser, mas esse caminho aqui é o caminho que a gente quer trilhar. E isso só acontece exatamente a partir do momento que a gente entra em um consenso interno, que não acontece. Né? Sim. Aqui, mas muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço mais uma vez, Luiz. E eu espero poder participar outras vezes aí. Eu agradeço muito o convite. Foi muito legal aí estar falando sobre esses temas. E é isso, né? Vamos acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos aí da guerra em Gaza e da guerra na Ucrânia. Né? O que vai sair disso daí? Exatamente. Professor, muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam. Lembrando que essa live ficará gravada, enfim, eternamente. Nós vamos repassá-la também ao YouTube, faremos cortes para o Instagram. Enfim, muito obrigado a todos que participaram, ao professor, a todos que participaram, enfim, que curtiram, que compartilharam. E, claro, até a próxima. Muito obrigado. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana a todo mundo. E abraço.